Walt Whitman Hostel, o livro mais famoso de Hostel, Etapas do Crescimento Econômico, tem como subtítulo um manifesto não comunista, um lema apropriado para seus trabalhos acadêmicos e políticos. Entre os pioneiros em desenvolvimento da década de 1950 com sua teoria da decolagem econômica, Hostel foi de longe o mais influente porque viu seu trabalho acadêmico como uma missão política e, sob os presidentes Kennedy e Lyndon Johnson, ocupou altos cargos no governo. Isso lhe deu influência direta na política dos Estados Unidos em relação ao Terceiro Mundo e também o levou a se tornar uma das figuras políticas mais controversas da década de 1960. Hostel começou sua vida política em 1960 com sua nomeação para a equipe de campanha eleitoral de Kennedy. Ele se aposentou do MIT e, após a eleição de Kennedy, foi nomeado assistente especial adjunto do presidente para assuntos de segurança nacional em janeiro de 1961. No outono seguinte, tornou-se presidente do Conselho de Planejamento de Políticas do Departamento de Estado. Hostel formou a camarilha de confiança dos cérebros liberais de Kennedy. Durante esse período, Hostel escreveu muitos memorandos nos quais a política de desenvolvimento era concebida como um novo campo da política externa dos Estados Unidos. Após o assassinato de Kennedy em novembro de 1963, Hostel continuou a trabalhar para Lyndon B. Johnson. Em maio de 1964, tornou-se membro norte-americano do Comitê Interamericano da Aliança para o Progresso com o posto de embaixador. No início de 1966, Hostel voltou à Casa Branca como conselheiro de Segurança Nacional, e ocupou esse cargo até janeiro de 1969, ou seja, no auge da Guerra do Vietnã. A eleição de Nixon como presidente encerrou a carreira política de Hostel, o que lhe trouxe crescentes críticas do público liberal porque ele era visto como um dos principais responsáveis pela escalada da guerra. Hostel era um liberal convicto com um zelo missionário que se expressava igualmente em seu compromisso com o desenvolvimento e seu anticomunismo. O crescimento econômico e a modernização da sociedade deveriam impedir a propagação do comunismo. A partir de seus estudos sobre a China e a União Soviética, Hostel estava convencido de que, como a teoria marxista negligenciava a agricultura, não poderia dominar o problema do desenvolvimento. Portanto, ele argumentou que a força das armas deveria ser usada para afirmar o que ele acreditava ser sensato, os estágios de crescimento econômico que ele havia delineado. Assim, sua obra revelou muitos paralelos com a de Marx, contra quem lutou tão amargamente. Estas relacionavam-se não apenas à sua afirmação de ter formulado um contraconceito universalmente histórico ao Manifesto Comunista, mas também à derivação dele de sua demanda por ação política. No entanto, Hostel se distingue de Marx por uma coisa. Enquanto Marx nunca possuiu poder político pessoal, apenas fornecendo os conceitos para seus sucessores, Hostel tinha poder através do acesso direto a dois presidentes dos Estados Unidos. Sua teoria dos estágios foi tão influente por causa de sua simplicidade. Como Marx, ele distinguiu 5 estágios pelos quais todos os países devem passar. São elas: 1. A sociedade tradicional; 2. As pré-condições para a decolagem; 3. A decolagem; 4. O impulso para a maturidade, crescimento autossustentado; 5. A era do alto consumo de massa. Os mais importantes são os estágios 2 e 4, porque marcam a transição da sociedade tradicional para a moderna. Hostel afirmou que, ao enfatizar que a mudança econômica era resultado da vontade humana, ele não estava formulando apenas uma teoria do crescimento, mas uma teoria do desenvolvimento social em geral. Os alicerces da teoria de Hostel são a modernização que promove o uso da ciência e da tecnologia, o forte aumento das taxas de poupança e investimento para alcançar o crescimento contínuo, o papel do empreendedor inovador e o conceito de setores-chave. Menos notadas, mas muito mais importantes, foram as consequências políticas da teoria do palco de Hostel na reformulação da política externa americana que, no contexto da Guerra da Coreia, estava fixada na dimensão militar do conflito leste-oeste. Hostel acreditava que os Estados Unidos deveriam assumir a liderança em um novo programa de parceria internacional para o crescimento econômico mundial. Ele buscou ampliar a compreensão da contenção e deixar claro que o conflito leste-oeste também tinha que ser conduzido nos países da Ásia, Oriente Médio, África e América Latina porque estavam na segunda etapa do modelo rostoviano, onde são estabelecidas as condições prévias para a decolagem. Se as pré-condições não estivessem em vigor, a economia entraria em crise. Os comunistas teriam então a chance de assumir o poder, como já havia acontecido na China e estava prestes a acontecer no Vietnã e em outros lugares. Portanto, o processo teve que ser apoiado de fora, por meio de assistência ao desenvolvimento.
Hostel calculou quanto capital seria necessário para trazer as taxas de investimento dos países envolvidos até o nível crítico. Os parceiros dos programas assistenciais seriam as novas elites dos países mencionados, cujas aspirações nacionalistas se expressam no desejo de modernização econômica e social. Foi assim que as coisas foram realmente tratadas a partir da década de 1960, com apoio dado a todos os regimes autocráticos, desde que fossem fortemente anticomunistas e prometessem um desenvolvimento. A Aliança para o Progresso deveria contribuir para a maturidade política. Anteriormente, Hostel acreditava que era necessário convencer a elite da política externa dos Estados Unidos de que a política de desenvolvimento era definitivamente de seu interesse de segurança nacional. O estabelecimento da política de desenvolvimento no início da década de 1960, o anúncio da primeira década de desenvolvimento, a fundação da USAID, a Aliança para o Progresso, o Corpo de Paz e o Comitê de Assistência ao Desenvolvimento OCDE, e a reorientação do Banco Mundial, da ajuda à reconstrução do pós-guerra ao financiamento do desenvolvimento, tudo o que significou colocar a nova estratégia de política externa em uma base operacional, refletem a influência de Hostel. O que resta de Hostel hoje? Na década de 1970, ele se tornou uma figura clássica polêmica, não apenas por seu papel na Guerra do Vietnã, mas também porque ousou fornecer um contraconceito a Marx. Ele nunca mencionou os assuntos de dependência, o mercado mundial, termos de comércio ou colonialismo. Gostava de assistência de fora, do Banco Mundial, investimento estrangeiro direto, multinacionais e assessores militares. O que resta são seus conceitos: decolagem, pré-condições de crescimento, crescimento autossustentável, era do consumo de massa. Do ponto de vista de hoje, tendo como pano de fundo o grande desastre de estados falidos e párias, devemos reconhecer que sua exigência de condições políticas para a decolagem é mais atual do que nunca. Ele foi um dos teóricos decisivos capazes não apenas de idealizar a política de desenvolvimento e justificar sua necessidade, mas também de usar sua posição nas alavancas do poder para garantir sua implementação prática. Gostou desse vídeo? Se inscreve no canal para nos ajudar a fazer mais vídeos como esse. Comente e nos diga qual tema ou pensador você gostaria de ver aqui. Muito obrigado e até a próxima!